A Shalom aos amados no Mashiach. É uma satisfação imensurável estar de volta com meus amados irmãos e amigos de Al, para juntos darmos continuidade à mensagem sobre quem é o Ruach HaKodesh. Ficamos devendo aos amados irmãos a explicação sobre uma ideia errada das pessoas acerca da justiça e do juízo. Esse estudo já falamos acerca da ideia errada sobre o pecado, e hoje falaremos aos amados acerca da justiça e do juízo. Nesse texto de Al-Hana, no capítulo 16, que nós lemos no início desse trabalho, caso nós temos no capítulo 16, de Al-Hana, aqui o Mashiach nos assegura a respeito da volta do derramamento do Espírito Imaculado sobre os seus eleitos ali na igreja primitiva, congregação primitiva. E nós vimos aqui que nesse versículo 8 do capítulo 16 de Al-Hana, ele diz que quando ele vier, convencerá as pessoas deste mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Então, já falamos sobre o pecado e nós hoje falaremos sobre a questão da justiça e do juízo. Então, pegando o versículo 10, diz o seguinte: elas estão erradas a respeito da justiça, porque eu vou para o Pai e não me verão mais. E também estão erradas a respeito do juízo, porque o governante deste mundo já está julgado. Então vimos aqui que, na verdade, há uma explicação a ser dada nesse texto para que tenhamos uma nítida compreensão. Esse capítulo de Al-Hana, capítulo 16 de Al-Hana, o Mashiach está falando a respeito da sua morte e ressurreição. Ele menciona 3 grandes erros praticados pela humanidade no mundo inteiro, dos quais só o Espírito Imaculado de Al os convencerá quando ele vem a esta congregação, esta pessoa, ou no grupo que estuda a palavra, mas que, porque não estuda, quem vai convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo, realmente é o agir, é a ação do Espírito Imaculado do Eterno. Então ele diz aqui no versículo 8, vou continuar no versículo 8, que quando ele vier, convencerá as pessoas deste mundo de que elas estão erradas, elas têm uma ideia errada a respeito do pecado, da justiça e do juízo, como nós já mostramos nessa leitura de hoje. Mas hoje vamos falar a respeito só da justiça e do juízo, pois nós já falamos a respeito do pecado. Da justiça, esse versículo 10, que diz assim: estão erradas a respeito da justiça, porque eu vou para o Pai e não me verão mais. Quem está dizendo que vai para o Pai e não será mais visto? O Filho, é claro, aquele que, quando gerado no ventre de Miriam, ao nascer, seria chamado Filho do Altíssimo, o qual haveria de ser executado no madeiro e, ao ressuscitar, seria entronizado nos céus. Daí dizer, não me verão mais. Ele não estaria mais entre os homens fisicamente. Então, o que ele está dizendo é que ele vai voltar para o Pai. Então, alguns das pessoas que estão ali não compreenderam, mas ele vai explicar isso através da palavra, vai ser explicado que, na verdade, o porquê que ele não seria mais visto e a maneira que ele voltaria. Ele aqui está falando da sua morte e ressurreição, mas ele está falando da sua volta, da sua vinda. Né? Ele vai falar que prometeu estar com os seus eleitos até a consumação dos séculos. Em Mateus 28, 20, ele fez uma promessa que está conosco até a consumação dos séculos. Nós vimos aqui quando a Miriam recebeu aquela mãe, que no caso foi a mãe biológica do Mashiach, mãe física, do Mashiach, ela recebeu a visita do anjo, do ser celestial,
ela não entendeu a mensagem que lhes fora dada. Então, Míriam perguntou no versículo 34, Lucas 1, 34, diz que então Míriam perguntou ao anjo, como isso poderá acontecer? Quando o anjo anunciou que ela ia ficar grávida, ia dar à luz um filho e pôr-lhe o nome de Yahusha, e que ele ao nascer teria chamado Filho do Altíssimo, ela não compreendeu aquela saudação, aquela mensagem. Então hoje vai lhe responder. No versículo 35, no capítulo 1 de Lucas, o anjo respondeu, o Ruach HaKodesh virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá, por isso o menino que há de nascer do seu ventre será chamado Imaculado Filho do Altíssimo. Aqui vimos que nas Bíblias corrompidas diz que ali o Altíssimo cobriu Míriam com a sua sombra, que eles chamam de Maria. Mas quer dizendo que veio sobre ela o poder do Altíssimo. Não sabemos bem a razão pela qual os tradutores, os escritores da Bíblia, eles mudaram a palavra de poder para sombra. Diz que ele cobriu com a sua sombra. Agora, aqui a promessa, o anúncio feito a Míriam, é que o menino que vai nascer dela seria chamado o Imaculado Filho do Altíssimo. Esse menino é de quem foi dito lá no Salmo 22, versículo 7, você é meu filho, hoje te gerei. Esse é o menino que nasceu para nós. Ali o Mashiach, aquele menino que nasce Míriam, é aquele menino da profecia lá de Ishaiah, né, no capítulo 9, versículo 5, ou nas Bíblias corrompidas, versículo 6. E esse é o menino que nasceu para nós, o menino que nos foi dado, como está escrito, porque o menino nos nasceu, para nós um filho nos foi dado. Então esse é o menino de quem está falando o profeta ali, capítulo 9, versículo 5, de Ishaiah. Esse menino também é de quem o Pai Celestial falou lá no dia do seu batismo. Aquele homem estava sendo emergido ali no Rio Arden, chama o Rio Jordão, quando na gestão do seu batismo, na ocasião do seu batismo, diz que quando ele vinha saído da água, foi visto ao ouvir esta voz dos céus. Conforme está no capítulo 3 de Mateus, versículo 17, que diz, e dos céus veio uma voz que disse, este é o meu filho amado, em que tenho o prazer de habitar. Vimos que aqui, mais uma vez, na Bíblia corrompida, vai dizer para você o seguinte, este é o meu filho amado em que me compraz, em quem tenho prazer, mas do quê? Não disse do quê. Porém, a palavra diz, tenho prazer de habitar. Porque a doutrina trinitariana ocultou a palavra habitar, porque ele estava dando a entender que o filho era a habitação do pai, e o pai e o filho, no caso, seriam um. E eles querendo ostentar, segurar a doutrina da Trindade, que são três, e que o pai é um, que o filho é outro, então eles não mencionaram o habitar, para que não dá ênfase de dizer que o pai estava habitando no filho, que o filho e o pai seriam o mesmo. Esse filho, que é o menino que nasce em Míriam, é aquele que foi visto subindo para os céus, depois da sua morte, a sua ressurreição. Agora ele é visto ascendendo aos céus. Em Atos 1, versículo 11, quando ele estava com eles no monte, ele começou a subir da sua presença, levando aos céus, e os talmidim que estavam ali, os judeus, os galileus, os homens de Galil que estavam ali, começaram a olhar para cima, e ali aparecem dois anjos, dois homens de branco, que no caso seriam anjos, e fala para eles, homens da região de Galil, porque vocês estão aí olhando para os céus? Ele vai dizer para eles que esse Yahusha que foi recebido em cima dos céus vai voltar do mesmo jeito que para os céus eles tinham visto ir. Então esse Yahusha que estava com vocês,
está aqui no versículo seguinte, e quem foi elevado para os céus, voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Então aqui temos uma promessa do retorno do Mashiach à terra, buscar o seu povo. Então está vendo aqui que esse Mashiach aqui é aquele que foi batizado e emergido lá no Rio Arden, que foi ungido com o Espírito Imaculado. O Espírito Imaculado tem prazer de que ele é o Pai, o Espírito Imaculado é o Pai, habita no Filho, e agora ele, após realizar a obra redentora pela qual ele foi enviado a fazer, ele disse para o Pai, eu vim aqui, estou para fazer a tua vontade, ó Pai. Então ele fez a vontade do Pai, foi de agrado do Pai moê-lo em favor da humanidade. Isaías 53 diz isso, Ishaiah 53. E aqui agora está retornando aos céus. E ele disse para os seus talmidim que quando ele tinha que voltar para o Pai, os talmidim ficaram tristes. Quando disseram assim, o mundo não me verá mais, eles ficaram tristes. Eu disse, vocês se encheram de tristeza, sabe quando eu disse isso? Mas alegrai-vos, porque se eu não for, o Espírito Imaculado que vai enviar em meu nome não virá. Então, por que o Espírito não viria se ele não fosse? Porque ele e o Espírito eram o mesmo. O Espírito agora vai ser enviado dos céus para o seu poder, a virtude do Espírito é enviado dos céus, para encher a sua congregação de poder, para eles poderem testemunhar do próprio Yahshua em todo o mundo. Então ele está dizendo que ele vai ser enviado, mas precisava que ele fosse. Então ele ascende aos céus como o ressurreto dos mortos e é derramado seu poder sobre aqueles que haviam crido. Então aqui está falando do seu retorno em corpo esplendoroso. Porque ele falou aqui no versículo, perdão, tem um versículo que eu pulei aqui, o texto de Marcos 16, 13, 26, aliás, que ele vai dizer para nós que este filho que será visto vindo nas nuvens em grande poder, que vi quando o Mashiach voltar, vai ser visto o Filho do Homem voltando dos céus, com muito poder e resplendor, cercado de seus anjos. Então ele está dizendo aqui de Marcos 13, 26, então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande resplendor. Então nós vimos aqui que quem vai voltar, vai buscar a congregação, é o Filho do Homem, aquele que como homem fez a obra, realizou a redenção e foi morto, ressuscitou, e aquele corpo agora plenificado, ele recebeu o esplendor dos céus e ele ascende ao reino celestial para de lá derramar o Espírito sobre aqueles que nele crescem. Então aqui está falando, quando ele fala agora aqui, que ele, seu corpo, vai voltar. Ele não vai voltar somente quando derramando o Espírito nos dias da igreja primitiva, não. Ele vai voltar quando vier buscar o seu povo, que está falando do retorno como em corpo esplendoroso. Ele vem buscar sua Kenésia, a igreja, o qual virá como Yahweh, que é o Espírito, que é Espírito. Então, Yahweh, o Pai Celestial, é Espírito. E ele virá buscar a congregação. Só que ele vem no corpo do Mashiach, aquele corpo que subiu, ele também vai descer. Então, nós vimos aqui em Yohanan, capítulo 4, 24, que diz que o Pai é Espírito. Yahweh é Espírito, que é o Altíssimo Todo-Poderoso. Aqui em Revelação, capítulo 1, versículo 8, ainda fala assim, dizendo, eu sou ela feiutave. Não diz o Alfa e o Ômega, não diz o A e o Z. O Aleph e o Tav, que era a primeira e última letra do alfabeto hebraico, diz a quem? Quem está dizendo isso? Diz aquele que é, e que era, e que há de vir, o Altíssimo Todo-Poderoso. Quem é que era o Todo-Poderoso, Altíssimo Todo-Poderoso, antes do Mashiach vir ao mundo? O próprio Yahweh. Quem é que é o Altíssimo Todo-Poderoso nos dias da vinda do Mashiach à Terra? Yahweh. E quem é o Todo-Poderoso, o Altíssimo, depois do madeiro, depois da morte do Mashiach? O próprio Yahweh. Então você está dizendo que é aquele que é no momento, aquele que era no passado, aquele que era no presente, que era no passado e que há de vir no futuro, que é o Altíssimo Todo-Poderoso.
Então vimos aí que as pessoas têm uma noção, uma ideia errada a respeito da justiça, porque eles não veriam mais o Mashiach. Mas o Mashiach disse para seus discípulos que vocês vão me ver, porque eu vivo e vocês viverão. Ele vai estar vivo, ele vai estar vivo. Como ele disse ali a Revelação, Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, 8, 17, 18, ele vai provar ali que ele está vivo. Ele esteve morto, mas está vivo. Ele vai dizer lá, também na frente para o pastor da igreja de Esmirna, que ele foi o que foi morto, mas está vivo para todo sempre. Então, vimos aí que o Mashiach morreu como homem, mas o espírito dele não morre. Então, você batendo nessa tecla, eu estou encontrando gente diretamente dizendo, a gente ouvia sempre isso, mas não tinha muita noção. Hoje, com a mente mais aberta, com a mais iluminada, a gente está vendo que, na verdade, muitas pessoas que são crentes, cantores, louvores, mensagens, estão sempre afirmando para a população que o Deus deles morreu. Diz que Deus morreu por nós. E é preciso nós saber que o Eterno, se esse Deus que eles falam, é o Eterno, Criador dos céus e da terra, o Yahweh dos exércitos, o Altíssimo, esse ser ele não morre, porque ele é eterno. Já está dizendo que ele é eterno. A palavra eterno significa existir por si próprio, por si mesmo. Tem uma existência, uma alta existência. Ele nunca deixará de existir. Então, quer dizer, ele existe por toda a eternidade, todo sempre. Pois o Altíssimo, ele é Altíssimo, e a eternidade ele é Yahweh. Ele não vai morrer, ele nunca morre, nunca vai morrer, ele é a vida. Agora, quem morreu? O homem, o Mashiach, que ele foi gerado no ventre de Miriam, e que nasceu como homem, moveu como homem ele morre. E ressuscitou pelo poder do Eterno que nele estava, e agora ele ascendeu aos céus. Ele é o corpo, então esse corpo agora passa a ser o corpo visível que é do Filho, o corpo do próprio Pai, que é invisível. Então agora tem um corpo, tem um corpo visível, físico, que é o corpo de seu Filho. Nesse corpo, ele voltará para levar a sua kenésia. E diz que quando ele voltar, todos que na terra verão e se lamentarão sobre ele. Agora vimos que acerca do juízo, né? Isso aqui é acerca da justiça. As pessoas não são justificadas porque falta nele a justificação de seus pecados, por não crer. Primeiro, o pecado lá, o erro acerca do pecado, é por não crer em Yahshua Mashiach. Por não crer. Não crer que ele é o que ele diz ser. E vimos que os apóstolos perguntaram uma vez, os Yahudim perguntaram quem eras tu. E se eu sou, que desde o princípio eu dizendo que eu sou. Desde o princípio estou dizendo a vocês quem eu sou e vocês não creem. Se vocês não creem que eu sou o que eu digo ser, vocês vão morrer sem perdão do pecado de vocês. Então agora aqui nós vimos que o pecado agora, acerca da justiça, é porque as pessoas não têm conhecimento da manifestação espiritual. O Eterno ressuscita o Mashiach sobe aos céus e ele agora vai ser mais vivo fisicamente. Mas os seus servos verão. Ele vai ficar aparecendo aos seus servos e ele, depois da sua ascensão, 10 dias depois, ele derrama o seu poder, o seu Espírito Imaculado na vida dos seus eleitos, dos seus escolhidos, para que ele fosse testemunha dele em toda a terra. Bom, aí vão pecar o erro das pessoas a respeito da justiça. Quer dizer, tem uma ideia totalmente errada. As pessoas não creem dessa forma. Então, do juízo, a pessoa tem agora uma ideia errada acerca do juízo. Está no versículo 11, capítulo 16 de Yohana. E também estarão erradas a respeito do juízo, porque o governante, o príncipe, né, deste mundo já está julgado. A maior derrota de Satã foi ocorrido no madeiro, aquele que ocorreu lá no madeiro. O que parecia ser triunfo para ele, para Satã, foi realmente uma derrota tremenda. Pois com a morte sacrificial do Mashiach, como homem, lá no madeiro, surgiu o maior bem para toda a humanidade. Quer dizer, ninguém seria salvo
sem a morte do Mashiach no madeiro. Quando ele morre ali, ele morre por toda a humanidade, pelos pecados do mundo inteiro. Mas diz o emissário Kefa, mas principalmente pelos seus fiéis, pelos seus eleitos, pelos seus escolhidos. Em Yohanan capítulo 12, versículo 31, diz aqui, o Mashiach vai dizer aqui, que chegou a hora desse mundo ser julgado. Agora será expulso o governante, que é o príncipe deste mundo. Quem é o governante e príncipe deste mundo? Satã. Yohanan, o emissário, diz nas suas cartas que este mundo jaz no maligno. Então ele rege este mundo, ele domina as pessoas deste mundo com as suas artimanhas pecaminosas, mortais, infernais, tentadoras, destruidoras. Então as pessoas são regidas por esse espírito mau que está dominando o mundo inteiro com suas falsas, com suas mentiras, suas falsas mensagens, com suas doutrinas errôneas, com a maldade, com a criminalidade, com a violência, com tudo que é mal e destruidor. O inimigo trabalha para destruir vidas. E aqui, pela palavra, está dizendo que chegou a hora desse mundo ser julgado. Quer dizer, quem não quer ser julgado tem que aceitar o Yahushua, crer sua palavra, guardar seus mandamentos e separar-se do pecado. Pelo contrário, ele vai ser julgado, porque depois da ressurreição dos justos, haverá outra ressurreição, a segunda ressurreição. Essa 1000 anos após, depois da primeira, haverá outra ressurreição, que são dos ímpios, do mundo inteiro. E ali, toda a humanidade será julgada e condenada por causa dos seus pecados. Então, desde que é preciso, naquela hora, vai ser julgado, porque o príncipe deste mundo, o governante, já está julgado. Então, vemos aqui o que foi dito no texto de Yohanan 12:31. Chegou a hora desse mundo ser julgado. Agora será expulso o governante desse mundo. A morte do Mashiach no madeiro foi o julgamento de algo contra este mundo em pecado e contra Satã. Então veja que todas as maledicências, todas as moléstias, todas as pandemias, toda a violência, toda a roubalheira, toda a criminalidade, todas as guerras, todas as catástrofes naturais ou subnaturais que acontecem no mundo, elas são dadas com o juízo do Eterno sobre um mundo que habitantes pecadores. Então, a palavra diz lá por meio de Shaial que a terra está sufocada, a terra está cambaleando, a terra está murchando, porque os moradores dela são culpados do que acontece. A terra está sendo a ponto de ser varrida a sua superfície, os homens a superfície da terra, por causa de seus pecados. Porque a recompensa do pecado é a morte. E essa morte vem através dos juízos do Eterno sobre essa raça pecadora que não teme ao Eterno, mas que ama mais ao pecado do que a justiça, que serve mais às criaturas do que ao próprio Criador, que é bendito eternamente. Então nós vimos aqui que em Yohanan capítulo 16, verso 11, nos afirmou que esse príncipe desse mundo já está julgado. Em Shaial, que é Isaías 53:5, diz para nós o seguinte: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa dos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e através das suas feridas fomos sarados. Então aí é onde Satanás se atrapalhou. Satanás tinha lançado o pecado na terra para destruir a humanidade, e ele viu que o Eterno tinha enviado um meio de salvação para a humanidade, no caso o Mashiach, que com seu sangue remiu o pecador, mas ele não sabia que ele veio para salvar o pecador, mas ele não sabia como. Então ele achou que com a morte do Mashiach, o Mashiach não estando mais na terra, fisicamente, aí ele tomaria conta do jeito dele. É enganoso. Porque com a morte do Mashiach, o sucesso, o êxodo, o triunfo do povo do Eterno foi pleno, foi completo. Porque agora, todo aquele que aceita o Mashiach como seu Salvador, ele está destruindo a obra de Satanás em sua vida. Então Satanás vai perdendo terreno. E hoje, olha que a multidão de pessoas que tem em todo mundo, crendo no Mashiach,
arrependido dos seus pecados, separado do mundo, preparando-se para o reino celestial. Então isso é um prejuízo muito grande para o Satanás, para Satã, que é Satanás. Então isso aconteceu com a morte do Mashiach no madeiro em nosso lugar, por nossos pecados, morrendo em nosso lugar. Então vimos assim que com a morte do Mashiach, lá no madeiro, mediante o seu sangue derramado, os nossos pecados foram perdoados. E aquele pecado que nos levava à morte, porquanto o salário do pecado é a morte, e os pecados sendo perdoados, não haveria mais morte. E nisso, Satanás perdeu o terreno. Porque quando os pecados foram perdoados, o pecado que trazia morte, como recompensa, agora, de uma vez perdoado, nos deixou livres da condenação do pecado, que é a condenação eterna. E Romanos 8, 1 e 2, diz o seguinte: portanto, não há condenação para aqueles que por meio de Yahshua não andam segundo a natureza carnal. Então vimos aqui que no primeiro versículo diz que não tem mais condenação para aqueles que andam com Yahshua. Aqueles que estão em Yahshua não tem mais condenação para eles, porque essas pessoas não andam mais segundo a sua natureza carnal. Quer dizer, não andam mais segundo os seus pecados, não é mais dirigido por Satanás, não tem mais suas mentes corrompidas, suas mentes toldadas do pecado. Não tem mais. Então agora eles estão livres, porque diz aqui o versículo 2, porque a Torá espiritual, no caso o Mashiach, que produz vida por meio de Yahshua, o Mashiach, me libertou da lei do pecado e da morte. Então nós somos libertos. Aquela condenação eterna, condenação que levava à morte eterna, aquela condenação espiritual, aquela morte espiritual que nos conduzia fisicamente mortos, para que na consumação fôssemos condenados. Então vimos aí que as pessoas que creem em Yahshua estão livres, porque agora eles vão cumprir a Torá espiritual do Eterno em suas vidas. E a Torá é doutrina, ensinamento do Eterno para os seus filhos. E quando nós, como filhos do Altíssimo, seguimos os ensinamentos da Torá, assim, trazidas pelo Mashiach, na sua vida, sua mensagem, em sua vida, então nós somos livres da morte, da lei da morte e do pecado. É de superior importância compreendermos a palavra de Yahshua, o Mashiach, né? A respeito de sua morte, ressurreição e do derramar do Espírito sobre os seus servos. Quando ele diz aqui em Yohanan 16, diz assim: daqui a pouco vocês não me verão mais, porém, pouco depois vocês me verão novamente. Então, ele não está dizendo aqui, ele está falando primeiro da sua morte. Com a morte dele, o Mashiach, ele não seria mais visto fisicamente entre os homens. Mas será que daqui um pouco eu verei ele fisicamente novamente? Claro que não. E eu ver ele, sim, ressuscitado. Quando ele ressuscitasse, 3 dias depois de sua morte, ele ressuscita. E os talmudins começaram a vê-los. E outros, mais outros, e mais outros, e mais outros. E diz que só de uma só vez ele apareceu a mais de 500 irmãos. Então, vocês vão me ver, porque eu vou vivo e eu vou ver novamente. Fui morto, mas estou vivo. Vocês me veem porque vocês estão vivos. Eu estou vivo, vocês também viverão. Então vemos que, na verdade, essa palavra, daqui a pouco vocês não me verão mais, e depois vocês vão me ver novamente, é justamente falando da sua morte e da sua ressurreição, né? Então, aqui na primeira expressão, o Mashiach refere-se aos momentos que antecediam a sua morte. E na segunda, ele refere-se aos momentos após sua ressurreição. De acordo com o texto de Yohanan 16, versículo 7, os talmudins não entenderam o que o Mashiach estava dizendo. Então, o texto de Lídio, que nós estamos estudando, que estamos falando, fala de Yahshua, o Mashiach, em seu ministério terreno, isto é, em sua carne, como homem, o Filho, o qual disse ele: daqui a pouco vocês não me verão mais. Então ele está falando da sua morte, que ele está dizendo que daqui a pouco ele ia ser morto. Mas logo depois vocês me verão, porque o mundo não ia mais ver ele, mas vocês que são os servos vão ver, porque eu vou voltar para vocês, eu vou aparecer a vocês, eu estou vivo, e vocês, eu vou derramar o Espírito Imaculado sobre vocês, e no final, na consumação,
eu voltarei. Até lá, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não vou deixar vocês órfãos. Não vou deixar nenhum de vocês órfãos. Quem é que deixa alguém órfão? O Pai. Então, quando o Mashiach disse, eu não vos deixarei órfão, quando Yahshua Mashiach falou isso, ele está dizendo que ele era o próprio Pai. E quando ele disse que voltaria para eles, lá em Mateus 28, 20, ele está dizendo que ele é o próprio Espírito Consolador. Então, precisamos entender esta questão, para tirar essas ideias erradas que nós temos, que a humanidade tem, como homem, como pessoa, nós temos essas ideias erradas, a respeito do pecado, da justiça e agora do juízo. Então, saber por onde vai se processar o juízo e qual a razão pela qual ele vem acontecer. Então, vimos aqui que quando ele disse, daqui a pouco vocês não me verão mais, pois ele sabia que ia ser morto, mas após 3 dias ele estaria dentre os mortos. Aqui está o pouco depois que ele falou, que o Mashiach falou para nós, pouco depois vocês vão me ver novamente. Isto é, ele ressuscitaria, assim sendo, o Mashiach falava de sua ressurreição e do derramar do Espírito em forma de imersão. Em Atos 1, versículo 5, continua dizendo para nós o seguinte, mas daqui a poucos dias vocês serão imergidos no Ruach HaKodesh. Então, quando o Mashiach, já ressuscitado para ressuscitar o Messias, fez essa promessa. Daqui a poucos dias, vocês serão imergidos no Ruach HaKodesh. Ou seja, ele iam voltar, por isso que ele disse, vocês daqui um pouco me verão novamente. Vou ressuscitar e vou derramar sobre vocês o Espírito, o Imaculado, que é o Ruach HaKodesh do Eterno. Pois essa era a promessa do Pai. Em Atos 2, 17, 18, está escrito que será nos últimos dias, o emissário ali está mencionando a profecia de Yoel, que é Joel, né? Diz o Eterno, que derramarei do meu Espírito sobre todas as pessoas, e os seus filhos e suas filhas profetizarão, e os seus jovens terão visões, os seus anciãos terão sonhos e revelações. Essa é a promessa do Pai, que Yahshua lhes havia dito. Ele disse, como ele disse assim, conforme eu disse a vocês. Em Atos 1:4, ele falou no versículo 5, que daqui a pouco dias vocês seriam emergidos no Ruach HaKodesh, mas ele tinha falado no versículo 4, conforme eu disse a vocês. Então agora nós queremos saber quando foi que o Mashiach, Yahshua, falou isso para o povo, para o seu povo, para Israel, para quantos viessem crer nele, né? Quando é que Yahshua tinha dito isso a eles, a respeito dessa promessa? Quando é que ele tinha falado isso? Lá em Joel, capítulo 3, versículo 1, ou capítulo 2, versículo 28, na corrompida. Depois disso, eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, todas as pessoas. Então havia uma promessa. Então lá o Espírito Eterno está dando a promessa, através do cheiro do profeta Joel, que é no caso Joel, chamado a Bíblia corrompida. E aqui o Mashiach está dizendo que essa promessa eu viro dele, conforme eu lhes tenho dito, no versículo 4 do capítulo 1 de Atos, ele diz, conforme eu disse a vocês. Quando é que ele disse isso? Lá por meio do profeta. Mas o Mashiach estava lá, o homem não. Quem estava lá? O Espírito Imaculado que habitava no Mashiach. Por isso que ele disse, então ele está falando que é Yahshua, que é Yahweh habitando no Mashiach, que é Yahshua e Yahweh é a salvação da humanidade. Então ele está dizendo que já havia dito isso a ele, né? Pois os profetas, amados, falavam, movidos pelo Espírito do Mashiach. Precisa saber, a segunda Kefa fala para nós, que o Espírito estava nos profetas, falando, anunciando, pregando, anunciando os acontecimentos futuros, acerca até do mistério do próprio Mashiach. Era o Espírito do Mashiach que estava neles. Quem é o Espírito do Mashiach? O Espírito Imaculado Eterno, o Espírito Eterno, o Criador, o Altíssimo, Todo-Poderoso. 1 Kefa, capítulo 1, versículo 10, 11, diz o seguinte, foi a respeito dessa dádiva de salvação destinada a vocês, que os profetas profetizaram e também perguntaram e procuraram
saber com muito cuidado, indagando qual o tempo ou qual a ocasião que o espírito do Mashiach que estava neles indicava ao predizer o sofrimento que o Mashiach viria de sofrer e as coisas maravilhosas que aconteceriam a seguir. Então vemos aqui quem estava nos profetas profetizando a respeito do mistério do Mashiach, a respeito da salvação. Diz aqui que era o espírito do próprio Mashiach. Essa promessa do Pai, quem a fez foi o Espírito Eterno. A promessa do Pai, que disse essa promessa do Pai, foi feita pelo próprio Espírito Eterno, porque o Pai é o Espírito Eterno. Não existe outro, não existe o Pai um e o Espírito outro, não existe. Não existe o Pai um e o Filho outro. O Pai é o Espírito, o Filho é a carne, na qual o Pai habitava. Então vejamos aqui que essa promessa do Pai, como estava escrito, quem a fez foi o Espírito Eterno, o qual estava habitando no corpo do Mashiach. Ele disse lá no Amatitial, capítulo 3, verso 17, que ele tinha prazer, aquele Mashiach, o seu corpo de Mashiach, era o seu filho. E ele tinha prazer de habitar naquele corpo, né? Tinha prazer. Então ele está habitando nele ali, indubitavelmente. Teve seu cumprimento em nome de Yahushua. Por isso, ele disse, conforme eu disse a vocês. Ele firmou isso lá em Atos 1, 4, e quando é que ele disse? Em Oal, que é Joel, capítulo 3, versículo 1. No livro de Yohana, que é João, capítulo 14, 26, o Mashiach diz o seguinte, mas o Consolador, o Ruach HaKodesh, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas. Nesse texto diz que o Pai enviará o Consolador, porém, em Yohana 15, 26, que é João 15, 26, diz, quando o Consolador vier, que eu lhes enviarei da parte do Pai. Ele retestemunhará a meu respeito. Então ele está dizendo aqui que o primeiro texto, que é de Yohana 14, 26, diz que quem vai enviar o Espírito Imaculado, o Ruach HaKodesh, é o Pai. Porém aqui, em o mesmo livro de Yohana, capítulo 15, verso 26, diz que quem vai enviar esse Espírito da parte do Pai é o próprio Yahushua, o Mashiach. Aqui está o testemunho, o Espírito da verdade que guia o homem em toda a verdade. Isso está no versículo 13 do capítulo 16 de Yohana. Porém, quando o Espírito da verdade vier, que é aquele enviado pelo Pai, que é quem envia o próprio Yahushua, ele os guiará em toda a verdade. Agora imagine, as pessoas hoje alardeando ser cheias do Espírito, como dizer Espírito Santo, e falando língua, profetizando, curando, tendo revelações, tendo visões, falando mistério, se purificando mais às vezes que as outras, aquele orgulho porque eu sou vaso, cheio de vasos, as igrejas estão cheias de vasos, cheio do Espírito. Agora vamos perguntar, isso está de acordo com a palavra? Eles estão de acordo com a palavra? Eles estão invocando o verdadeiro nome do Eterno, eles estão guardando os mandamentos, eles estão separados do mundo. O Espírito não habita em vaso sujo, vaso cheio de pecado, pecado imundícia a pessoa. E aqueles que têm pecado não podem receber o Espírito Imaculado do Pai, porque o Espírito é puro, é imaculado, não tem mácula. E quem tem mácula não pode receber o Espírito Imaculado. Então vimos aí que segundo a profecia, segundo a palavra do próprio Yahushua, o Espírito é dado àquele que guarda o mandamento, o Espírito é dado àquele que se separa do mundo, o Espírito é dado àqueles que obedecem ao Criador. Então, vimos que aquele que diz que conhece o Criador e não guarda os mandamentos é mentiroso. 1 Yohana, capítulo 2, versículo 4, diz isso. Então, um mentiroso não pode receber o Espírito Imaculado em sua vida, em seu ministério, em sua mensagem. Não. Então, isso tudo é tapiação, tudo isso é falácia, é conversa, é fantasia da mente das pessoas. Você vai numa igreja hoje e lá vê pessoas falando língua, aquela língua que ninguém entende, professando, gritando, sapateando, rodando o peão dentro da igreja, e estão dizendo, estou cheio do Espírito, todo mundo fica pasmo. Ali a manifestação espiritual, o culto hoje foi uma bênção, o culto hoje foi de fogo. Que fogo? Ali foi carne pura, só fruto da mente. Não existe espiritualidade ali.
Não existe nada do Espírito. Por quê? Porque as pessoas que estão ali não guardam os mandamentos. E não pode haver derramamento do Espírito sem a obediência dos mandamentos. Atos capítulo 5, verso 32 diz: o Espírito que é dado aos que guardam os mandamentos. Ele é doado aos que guardam o mandamento. Então precisamos guardar os mandamentos do Eterno para poder termos em nós o Espírito Imaculado. Manifestação. E a manifestação do Espírito não é isso que está aparecendo por aí. Essa fantasia, esse carnaval que estão fazendo dentro das igrejas. Visões falsas, profecias falsas, línguas falsas, línguas que eles nem sabem de onde vem, não sabem nem o que está falando, porque a língua dada pelo dom do Espírito são línguas idiomáticas, línguas inteligíveis, línguas que as pessoas que a conhecem sabem o que está sendo dito. Se você for para o Atos capítulo 2, você vai encontrar que ali os que estavam ali, das línguas, daqueles países que falavam com a língua que está sendo para os apóstolos, disseram muito claro: nós os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas do Eterno. Então eles entendiam o que estava sendo dito. E hoje nessa igreja ninguém entende nada. Então existe um jogo de cintura muito perigoso dentro das igrejas. Tem duas pessoas falando, um falando língua e outro diz que está interpretando. Aí então o intérprete diz para as pessoas, diz para a igreja: Deus está falando isso, o Espírito está falando isso, e as pessoas que estão ali, vulneráveis àquela situação, não têm condições, capacidade espiritual de dizer: isso não é verdade, isso não é verdade, não é isso que ele disse. Não, porque todos estão ali, não sabem o que está sendo dito, e alguém diz que é isso, então você tem que aceitar. Quando você não tem como contestar algo, esse algo para você é verdadeiro. Acontece nas igrejas. Então tenha cuidado para que isso não venha se tornar em sua vida, meus irmãos, uma blasfêmia do Espírito Imaculado do Eterno. Pois o texto de Romanos 8, 14 diz o seguinte: queria falar que todos que são guiados pelo Espírito Eterno, Imaculado do Eterno, tornam-se filhos do Altíssimo, todos, porque são guiados na verdade. Você viu lá no capítulo 16, verso 13, de Yohanan, dizendo que quando o Espírito da verdade vem, guiaria toda a verdade. Isso faz com que aqueles que são guiados pelo Espírito Imaculado do Eterno, se tornem filhos do Altíssimo, que são guiados de toda a verdade. Então veja o texto, Romanos 4, verso 14. Pois todos que são guiados pelo Espírito Eterno são filhos do Altíssimo. É o Espírito Imaculado do Eterno que capacita as pessoas, ou a pessoa, para ser uma testemunha fiel ao seu Criador e Salvador, Yahushua. Então ele vai ser testemunha, tanto ali em Jerusalém, tanto em Choron, como na Galil, como em todos os confins da terra. Eles vão ser testemunhar onde quer que ele esteja, testemunhar do poder do Eterno em sua vida, porque ele agora é guiado pelo Espírito da verdade, ele tornou-se filho do Altíssimo, e ele está guiado em toda a verdade. E ele é ungido, está imergido no Espírito do Eterno, ele está selado com o selo da promessa. Em Atos 1:8, o Mashiach já ressurreto disse isso daqui: mas quando o Ruach HaKodesh descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a região de Yehudá, de Choron e até os confins da terra. Então vimos, amados, que para ser testemunha do Eterno, do Yahushua, tem que receber em suas vidas o testemunho, a unção, a virtude do Espírito Imaculado. Ninguém pode testemunhar de Yahushua sem o Espírito Imaculado em sua vida. Você vê que quando os apóstolos, os salmidinos receberam a ordem, no momento da sessão do Mashiach, vão por todo mundo e façam salmidim em meu nome, eles receberam a ordem, mas não saíram dali logo e foram pregar. Não, eles receberam a ordem, está lá em Lucas, capítulo 4, versículo 47. Vão para a cidade e fiquem lá, né? Aguarde lá na cidade, até que do osso seja revestido de poder. Então eles só podiam pregar depois que eles fossem revestidos de poder. Então, quando aí aconteceu isso no dia lá da festa das colheitas, que chamam festa de Pentecostes, então naquele dia o Eterno derramou do seu Espírito, aquele Espírito prometido, que o Mashiach que enviaria da paz do Pai. Então foi derramado sobre aqueles que estavam ali reunidos em oração, esperando a promessa do Pai se cumprir. Então a partir dali, aqueles agora começam a pregar. Então Kefa levanta e dá a primeira mensagem movida pelo Espírito Imaculado, que está em Atos capítulo 2. Então ele está pregando, e aquilo ali moveu o coração das pessoas, vocês tiveram um respeito profundo,
porque ali estava o Espírito derramado na vida deles, estava ungido pelo Espírito Imaculado. Estava ungindo eles para que pudesse pregar aquela palavra. Então eles só puderam pregar a palavra porque eles saíram dali ungidos, cheios do Espírito, porque eles não podiam ter chamado de Mashiach se não tivesse o poder do Espírito neles. Então esse seria o testemunho que seria dado de Yahushua, o Mashiach, em todo o mundo, por meio de seus seguidores, mediante a imersão do Espírito Imaculado de Yahushua, né? Isto é, do derramar do Espírito do Eterno em nossos corações, em nossas vidas. Então, amados, que o Eterno nos abençoe e nos proteja no entendimento para compreender a respeito do Ruach HaKodesh. Então, hoje, nós encerramos o assunto sobre quem é o Ruach HaKodesh. Na segunda parte da nossa mensagem hoje foi essa, e esse é o pecado, ou seja, o erro, a ideia errada que as pessoas e todo mundo tem a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Que Deus nos abençoe, em nome de Yahushua, nosso Salvador.